Nós já tivemos no Brasil a Guerra dos Farrapos, nós também tivemos a Guerra de Canudos e agora nós temos a Guerra dos Palhaços, que é a guerra entre João Dória, o governador de São Paulo, e Bolsonaro, o presidente da República. Porque essa guerra é uma palhaçada, ambos querem lucrar politicamente em cima da pandemia, cada um ao seu jeito. E não há qualquer tipo de crime em querer tirar dividendos políticos de uma situação de crise. Não há problema, isso faz parte também do jogo político. Tentar se reeleger ou tentar forjar o seu sucessor, não há problema nenhum. Mas tudo na vida tem um limite e João Dória e Bolsonaro extrapolaram esse limite há muito tempo, cada um à sua maneira. E eu quero comentar as declarações tanto de Dória quanto de Bolsonaro e colocar em perspectiva as retóricas que cada um utiliza para vocês entenderem a diferença do vocabulário e por que Bolsonaro ele consegue ser tão preciso na comunicação com o seu gado. Como a fala bovina de Bolsonaro é tão impactante e como ele sabe se expressar bem para os seus apoiadores. Mas antes eu peço o seu like, deixe o seu gostei. 300 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos nesse vídeo. E tudo começou hoje, com o João Dória chamando, na verdade, essa disputa, a Guerra dos Palhaços, teve o seu momento de maior fogo cruzado hoje, com o João Dória chamando o Bolsonaro de facínora. Claro que o Bolsonaro não faz a mínima ideia do que seja facínora, mas isso incomodou o presidente. Em uma coletiva em que Dória estava junto com Baleia Rossi, que vai disputar a presidência da Câmara dos Deputados, e também com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, temos que abrir um parênteses aqui para o Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia falou que o Bolsonaro é omisso. Olha, se o Maia está falando que o Bolsonaro é omisso, quem sou eu para duvidar de Rodrigo Maia? Porque se tem uma coisa que o Rodrigo Maia entende muito bem é de omissão. Boi preto enxerga boi preto. E Rodrigo Maia é esse boi preto da omissão. Porque o Rodrigo Maia e a omissão andam lado a lado. Tem aqui no bolso. Ele tira a omissão do bolso. Porque com mais de 60, 50, 60 pedidos de impeachment, ele não colocar um para correr, porque ele é muito omisso e ele tem culpa, claro, de toda essa situação que está acontecendo no Brasil. Mas eles estavam lá e João Dória chamou o Bolsonaro de facínora. Como eu falei, Bolsonaro não faz a mínima ideia do que é facínora e a população brasileira, de um modo geral, também não sabe. Já deve ter escutado aqui ou ali em uma novela da Globo, sabe que isso é negativo e Bolsonaro ficou bastante irritado. Porque isso foge das 577 palavras que Bolsonaro sabe. É um vocabulário bovino, é um vocabulário muito limitado. Bolsonaro, ele gosta de ser chamado de algumas coisas, de algumas ofensas, de alguns xingamentos. A primeira delas é fascista. Ele não faz ideia do que seja o fascismo, do que seja fascista. Mas ele gosta porque ele sabe que isso é algo negativo e ele pode reagir. A grande questão é que a maioria das pessoas nem sabe o que é fascismo, nem sabe o que é fascista. O Arthur Doval, como eu falei, ia naquelas manifestações de esquerda e perguntava para as pessoas o que era fascismo, fascista, elas não faziam a mínima ideia do que era. Então ser chamado de fascista por Bolsonaro é algo que para ele tanto faz quanto tanto fez, porque a população não associa isso a ele, porque elas não sabem o que é o significado. Bolsonaro também é chamado de homofóbico, de racista e de machista também. Mas ele também não liga e ele sabe lidar muito bem com essas ofensas. Mas Bolsonaro respondeu a João Dória porque ele ficou de fato irritado ao ser chamado de facínora, mesmo não sabendo o significado. Pelo fato de desconhecer, possivelmente Bolsonaro ficou irritado. E em uma entrevista exclusiva para o Datena, uma entrevista de quase uma hora no Brasil Urgente, eu vou deixar o link aqui na descrição, Bolsonaro apelou e foi para cima do João Dória. Bolsonaro falou algumas coisas que são interessantes. Ele fez um bololô, uma salada argumentativa, mas ele soube se defender perante o seu gado. Porque Bolsonaro está numa situação de quase sobrevivência em seu governo. As incompetências extrapolaram todos os limites do aceitável. Manaus é culpa dele, porque diferente da pandemia, que a própria oposição não soube como lidar com isso e colocar a culpa, até bati aqui, colocar a culpa em Bolsonaro, não tem mais como a culpa não cair sobre o presidente da República no caso de Manaus. E por que a culpa da pandemia não é de Bolsonaro? Porque pelo fato das pessoas terem colocado o vírus como sendo algo natural, algo da natureza, uma questão médica e não política, Bolsonaro, como não é médico, não poderia ter feito nada. Porque nós não temos vacina, nós não temos remédio, então o que no âmbito da medicina Bolsonaro poderia ter feito? Nada. Mas se a pandemia, que no caso é uma sindemia, fosse colocada de modo apropriado como uma questão política, Bolsonaro como político poderia ter feito muito. Mas agora, no caso de Manaus, o presidente foi omisso,
porque o Ministério da Saúde já tinha sido advertido que o oxigênio acabaria em Manaus 4 dias de antecedência. E eles não fizeram absolutamente nada. Bolsonaro e Pazuello, seu ministro preguiçoso, permitiram que as pessoas morressem. E isso é culpa deles. E Bolsonaro está se sentindo acuado. Então ele já começou com uma retórica no Datena que é muito bem entendida pela população. Primeiro se colocando como mártir, falando que o STF me proibiu de ajudar, me proibiu de intervir. Mentiroso. Como ele é, um mentiroso. O STF falou que a prerrogativa de decretar lockdown ou abertura e fechamento de comércio eram de cada estado e cada município. É claro, o governo federal não tem que intervir com isso, porque se ele faz um decreto geral, cada cidade tem a sua particularidade e é preciso levar isso em consideração. Você não pode considerar todo mundo, todo o Brasil, uma coisa só para tomar essa decisão. Mas Bolsonaro até mesmo, olha como que ele é benevolente, eu estou correndo risco de cometer crime de responsabilidade ajudando Manaus. É muito forte esse discurso dele. Ele sabe como enganar o gado. Bolsonaro, ele é um encantador do gado, encantador de gado. Isso ele sabe fazer muito bem. E ele sabe como adjetivar os seus adversários políticos. Bolsonaro foi chamado de vacínora. As pessoas não sabem o que é vacínora, mas as pessoas sabem o que é moleque. E Bolsonaro chamou o João Dória de moleque. Bolsonaro também chamou o Dória de calcinha apertada, porque o Dória gosta de usar umas calças skinny, né? E Bolsonaro chamou o Dória disso. Foi um deboche que para o gado surte efeito. Mas para nós, qual é a utilidade disso tudo? Nenhuma. É de fato uma guerra de palhaços. Bolsonaro que não faz absolutamente nada para conter a pandemia, na verdade tudo que ele faz é em prol da pandemia, e João Dória quis lucrar politicamente com isso e causou um desastre para a Coronavac. Ele dividiu a apresentação dos resultados em dois. Na hora de falar que os resultados eram 78% de eficácia, ele esteve lá, até chorou. Depois, para mostrar os resultados reais da vacina, ele não compareceu. Lançou uma desconfiança gigantesca em cima da vacina. Muitas pessoas começaram a duvidar dos dados por conta da própria atuação patética do governador do estado de São Paulo. E pelo fato da vacina ter uma eficácia de 50%, seria necessário que mais pessoas fossem vacinadas. Mas Dória lançou uma desconfiança gigantesca e menos pessoas estão predispostas a tomar a vacina, estão desconfiadas. E Bolsonaro vai fazer o possível para aumentar essa desconfiança em cima da população, perante essa desconfiança da vacina perante a população. E no Datena ele falou que o Brasil está preparando o seu próprio imunizante. Que conversa é essa? E quando foi indagado, dando uma pergunta lá para o Marcos Pontes. Bolsonaro, de fato, ele sabe muito bem encantar o gado dele, mas ele é um assassino. O problema é que eu não posso chamar Bolsonaro de assassino, porque esse não é um adjetivo que consegue ser fixado em Bolsonaro, porque a população não tem na cabeça dela uma associação, a população associa o assassino como alguém que mata facada, mata tiro, e Bolsonaro não faz isso. Ele não é diretamente o responsável por isso, porque ele não foi lá e tirou a vida das pessoas, mas a política dele tirou. Como vamos transmitir isso para a população? Esse é o grande mistério. Se você souber isso, não deixe nos comentários, tá? Porque se você souber, isso é a questão de $1 milhão, não é nem de real. E o dólar tá 5 para 1, então fique esperto, né? Você tem aí a chave e o queijo na mão para ficar milionário. E essa entrevista do Datena você precisa ver essa retórica de Bolsonaro e também de João Dória. A questão é que o presidente está bem impressionado. Não impressionado, falei pressionado. Ele vai ter que engolir a seco a vacina do João Dória, a Coronavac, pelo fato dele, Pazuello, serem dois incompetentes, dele, Bolsonaro e Pazuello, serem dois incompetentes. Eles não fizeram um plano de vacinação adequado, eles não compraram as vacinas adequadas, sobrou somente a Coronavac. Eles poderiam ter feito uma espécie de mix de vacinas no plano de vacinação, poderiam ter comprado a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer foi ofertada em meados do segundo semestre, ter montado um plano de vacinação. Olha, a vacina da Pfizer, já que ela tem dificuldades logísticas, vamos colocar nos grandes centros urbanos para vacinar profissionais de saúde e também pessoas do grupo de risco. Mas eles não fizeram isso. E a da Oxford, vamos dar para essa condição, da Coronavac para essas e essas condições, mas não foi isso que foi feito. E Bolsonaro apostou em uma outra palhaçada, a vacina da Corona Shield, a vacina da Índia, que chegaria agora no final de semana para iniciar o processo de vacinação de modo simbólico, um idoso e também um profissional de saúde no Palácio do Planalto no próximo dia 20. E Bolsonaro havia
os prefeitos, né, haviam garantido que a vacinação começaria no próximo dia 20. Isso o Eduardo Pazuello que falou para os prefeitos, mas não de modo oficial. Até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas nós sabemos como é Bolsonaro. Falei, bom, já que não foi o Pazuello que falou, é melhor eu não me pronunciar a respeito desse assunto, esperar o anúncio oficial, o que ainda não aconteceu. E para piorar, o governo indiano não vai vender as vacinas para o Brasil. O avião já está carregado nos aeroportos aqui no Brasil, se não me engano está em Recife, pronto para decolar para a Índia, mas vai pegar o quê? Não vai pegar absolutamente nada, porque o governo indiano agora está fazendo o jogo duro para liberar as vacinas. Por quê? Porque a incompetência de Bolsonaro e de Eduardo Pazuello demoraram para negociar com o governo indiano, começaram a negociar nos últimos dias. E João Dória também, que poderia ter feito alguma coisa, só piorou toda a situação. É de fato uma guerra de palhaços e os feridos e os que vão sucumbir somos nós. Se você gostou, clique no gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.